Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, mindingagem absoluta que está me assistindo. Tudo bem com vocês? Opa, espero que vocês estejam bem. Quem vos fala é o professor Rui. E hoje a gente vai continuar com o nosso estudo de álgebra, o que é sempre uma alegria. Eu adoro álgebra. A gente vai partir hoje para a parte de adição e subtração de monômios. A gente vai esquecer os polinômios, a gente vai se concentrar apenas nos monômios. Bom, o que a gente viu no vídeo passado, na aula passada? Que o monômio ele é um termo algébrico, ele é uma expressão que contém um termo só, ele não tem sinais de mais e menos separando eles, né? E esse monômio ele pode ser partido em dois pedaços. O coeficiente, que é a parte numérica, é o número que vai na frente da expressão, e a parte literal, que é a parte das letras que são acompanhadas dos seus expoentes. Os numerozinhos, aqueles pequenininhos, vão junto na parte literal. Lembrando que o sinal sempre fica no coeficiente, a parte literal não tem sinal. Outra coisa que a gente viu é que os monômios são semelhantes. A gente chama de monômios semelhantes quando eles têm a mesma parte literal, quando eles jogam no mesmo time. Se eu tenho a expressão 3x ao quadrado, eu preciso de outra expressão x ao quadrado para ser semelhante ao 3x ao quadrado, como qualquer uma. Menos 2x ao quadrado é semelhante a 3x ao quadrado. Qualquer jogadorzinho do x ao quadrado vai ser semelhante. Hoje o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a somar e diminuir essas expressões. Na aula que vem, obviamente, vai ser a multiplicação. Hoje a gente vai ficar concentrado na parte de somar e diminuir monômios. É bem fácil, bem tranquilo. Vocês assistindo esse vídeo aqui, vocês vão ficar bem craques já. Tudo bem? Então vamos partir, já era. Então vamos lá, gente. Adição e subtração de monômios. Então, qual que é a regra para que a gente possa somar monômios? Tem uma regra muito importante. Apenas podemos somar monômios que sejam semelhantes. Se eles não forem semelhantes, a gente não tem como somar. É a mesma coisa você somar 3 cadeiras com 2 mesas. 3 cadeiras mais 2 mesas vão dar 5 cadeirezas? Ou 5 mesanetas? Não tem como. A gente diz que são 3 cadeiras e 2 mesas. Não dá para juntar. Agora, se eu tiver 3 cadeiras e juntar com 2 cadeiras, aí eu vou ter 5 cadeiras. Apenas termos semelhantes a gente pode juntar, certo? Então, como é que a gente faz? A gente adiciona ou subtrai os coeficientes e a gente mantém a parte literal. É bem fácil. Vocês vão ver que isso aqui não tem mistério nenhum. Vou pegar aqui uma caneta azul que o professor esqueceu de pegar para ficar diferente na resposta. A gente vai começar então com a adição 5x ao quadrado mais 2x ao quadrado. O que significa isso? Significa que eu tenho 5 jogadores do time do x ao quadrado e aí eu coloquei mais 2 jogadores do time do x ao quadrado lá. Como que vai ficar essa situação? Se eu tinha 5 jogadores e eu coloquei mais 2 jogadores, isso aqui serão 7x ao quadrado. 7 jogadores do x ao quadrado. A gente mantém a parte literal, que nesse caso é x ao quadrado, e a gente soma os dois coeficientes. Observando que são semelhantes, né? 5x ao quadrado e 2x ao quadrado são dois termos semelhantes. Então eu pude juntar esses dois termos e deu 7x ao quadrado. Mais barbada que jogar bola com o quinto ano. Vamos fazer o segundo exemplo aqui. Menos 12xy, então eu tenho uma dívida de 12 do time xy, mas eu tenho 7xy, ou seja, eu estava devendo 12, porém eu consigo pagar um pedaço da minha dívida, já que eu tenho 7. São semelhantes, xy com xy. Então, se eu devia 12, mas eu paguei 7, eu não consegui pagar a minha dívida toda. Eu vou continuar devendo. Vou dever quanto? Se a dívida era 12 e eu paguei 7, eu vou tirar 7 de 12, vai sobrar 5. 5 o quê? XY. Então a conta, ela é a mesma conta que vocês faziam lá no 7º ano. Porém, a gente vai adicionar a parte literal ao lado, simplesmente. Você pode ver como reais, por exemplo. Ó. XY agora é reais. Então, menos 12 reais mais 7 reais é menos 5 reais. Dá para ver dessa forma também. Tudo bem? Vamos fazer mais, então. Eu tenho aqui mais 3 exemplos. Vamos embora. Qual que é a diferença desses 3 próximos exemplos? Os parênteses, não é parente. Parente é aqueles que só visitam vocês no verão. Os parênteses, né? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Ora, tirar dos parênteses. Como que se tira dos parênteses?
fazendo a regra de sinal dos sinaizinhos que estão aqui conflitando. Os parênteses apareceram para separar esses dois sinais aqui. Ué, senhor, mas aqui no primeiro não tem dois sinais, senhor, só tem um. Na verdade tem. Tem um sinalzinho de mais aqui, que está escondido, né? Mas não tem problema, porque o mais não muda o outro sinal, né? Então, mais com menos vai ficar menos. Então, eu vou ter menos 3a ao quadrado b. Mais com menos 6a ao quadrado b. E aí eu resolvo como eu aprendi nas outras questões ali de cima. Eu estou devendo 3a ao quadrado b, e aí eu começo a dever de mais ainda. Eu começo a dever 6a ao quadrado b. Os dois estão no mesmo time. Então, se eu devo 13 e eu devo 6, eu devo 9a ao quadrado b. Mais barbada que fazer ovo frito, meus amigos. Tranquilo. Próxima questão. Mais 4,1x menos 3,2x. Vamos tirar do parênteses. Aqui tem um menos escondido, menos fantasmagórico. Mais, eu falei menos? É mais, né? Mais com mais 4,1x. Meu Deus. O professor está ficando mais doido do que já é. Menos com menos, mais 3,2x. Aqui então é a continha mais clássica que tem, né? Eu tenho 4,1 e eu ganho 3,2. São semelhantes, porque o time é o x, né? É do mesmo time, ou mesmo a mesma moeda, se vocês pensarem em dinheiro. Então, se eu tenho 4,1 e minha avó me deu mais 3,20 para comprar um chiclete, eu vou ficar com 7,30x, né? 7,3x. Só repete o x junto. Tranquilo, né? E por fim, eu coloquei aqui uma questão de fração, porque é interessante a gente relembrar como é que soma e subtrai fração, tá? Eu coloquei dessa forma aqui, tá aqui, porque no exercício ele vai aparecer assim na atividade que eu mandei para vocês. Então a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão escrever isso aqui em forma de fração para ficar do jeito que vocês conhecem, tá? Então eu vou abrir o parênteses aqui, eu vou reescrever isso aqui em forma de fração. Menos 1/2 y, tá? Essa barra aqui é esse sinal da fração aqui, ó. Então 1/2 é 1/2. E aí eu boto y ao lado. Menos, abre aqui o parênteses, mais 1/3 y. Certo? Então eu escrevo a conta aqui conforme a gente sempre soube e sabe como é que ela funciona, né? Aqui assim vocês já sabem fazer. Aqui tem um mais escondido, mais com menos é menos. Menos 1/2 y. Menos com mais é menos 1/3 y. Tá? Então até aqui tudo bem, né? A gente escreveu em forma de fração aqui na primeira linha, tiramos dos parênteses na segunda linha e agora a gente vai fazer aqui essa conta. Eu devo 1/2 y e eu devo 1/3 y. Pois bem, seria muito fácil dizer que isso aqui ficaria menos 2/5, né? Mas não é assim que se faz, infelizmente, tá? Subtração e soma de frações, a gente tem que fazer o MMC dos números de baixo, que no caso o MMC de 2 e 3 é 6. Então eu vou colocar aqui. Para quem não lembra como é que faz o MMC, a gente já fez esse ano, né? É da mesma forma. E agora eu coloco um aqui e um aqui? Não. Agora, depois que eu fiz o MMC dos de baixo, eu coloco ele aqui e aí eu divido pelo de baixo e em seguida multiplico pelo de cima. É a mesma conta que vocês já fizeram 1 milhão de vezes na vida de vocês. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Lembrando que tem um menos aqui, então menos 3. Y, né? Não podemos esquecer que agora a gente está fazendo conta com letra. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 1 é 2. Lembrando que tem um menos aqui. Então, menos 2y. E aí agora é só finalizar. Tá? Então, MMC dos de baixo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Acrescenta as letras junto, claro, né? E agora é só resolver. Eu devo 3, eu devo 2. Eu devo 5y sobre 6. Fechei. Tá? Então tem uma questão lá nas atividades sobre fração. É importante vocês saberem, porque isso aqui vai acompanhar vocês pela vida escolar inteira. Tá bom, meus amigos? Maravilha! Então, meus amigos, entenderam? É barbada demais, né, meus amigos? É muito tranquilo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com bastante ímpeto. Monômios, você só pode somar e diminuir se forem semelhantes, se tiver a mesma parte literal.
Professor, e se não tiver a mesma parte literal, senhor? Aí não soma, tá? Da mesma forma do exemplo das mesas e das cadeiras, tu tem 5 laranjas e 3 maçãs, tu não vai dizer que são 8 laranjas, né? São 5 laranjas e 3 maçãs, não soma. Simplesmente diz um do lado do outro. 3x mais 2y, não soma, não são semelhantes. Tá bom? Vou esperar a atividade de vocês, acho que esse vídeo ficou bem legal. Gosto muito de vocês. Até lá! Tchau, tchau!